Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Avivamento Agora, e esta série ela tem sido fruto de uma inquietação que tem vindo ao meu espírito, para que a gente de fato viva um avivamento em nossa igreja, posteriormente em nossa cidade, estado e nação. A minha intenção com essa série é tirar você da zona de conforto. A minha intenção com essa série é chacoalhar você, é te mostrar que você pode ir muito além daquilo que você tem vivido em Deus, e é te mostrar o como fazer isso, porque não basta nós apenas entendermos o que Deus tem, nós precisamos compreender quais são os passos para que cheguemos lá. Quando nós falamos sobre avivamento, gente, nós falamos sobre corações se voltando a Deus. Quando um avivamento alcança uma cidade, por exemplo, isso faz com que conversões aconteçam, com que pessoas tenham as suas vidas transformadas. E nós temos aprendido ao longo dessa série, principalmente nessas duas últimas mensagens, que um dos fundamentos para que isso aconteça é a oração. Nós temos falado, temos batido muito nessa tecla. Se nós queremos viver um avivamento, nós temos que orar. Vocês estão aqui, gente? Por quê? Porque orar é gerar. Repete comigo: orar é gerar. Gente, orar é gerar. Enquanto nós oramos, e à medida que nós oramos, insistimos na oração, construímos a vontade de Deus por meio da oração, nós veremos o que? Espiritualmente a vontade de Deus sendo concebida, sendo formada, assim como um bebê é formado, é gerado num ventre, até que no momento oportuno, enfim, adequado, ele nasça. Da mesma forma é um avivamento, a vontade de Deus em nossas vidas, enfim, ela precisa ser gerada. Vou te dar um exemplo. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele gerou isso não apenas com a sua obediência desde lá de trás, com o seu esvaziamento, mas antes de iniciar o ministério, prontamente ele fez o que? Ele jejuou e orou por 40 dias. Depois você para avaliar a história de Jesus, você vai ver diversas vezes, dezenas de vezes nos evangelhos, Jesus orando. Então Jesus gerou para começar o ministério e continuou orando para gerar tudo aquilo que o Pai tinha para fazer em sua vida e através de sua vida. Grandes avivalistas da história da igreja tiveram como fundamento a oração. Então não existe, gente, um modelo de avivamento, enfim, ou um modelo aqui. Como que a gente faz? Um avivamento, quando alcança uma cidade, ele vai trabalhar coisas específicas, a influência virá de uma maneira ali pontual, cada lugar é um lugar, cada região é uma região, cada geração é uma geração, mas uma coisa nós sabemos: todo avivamento começa com oração. Esse é o fundamento da oração, porque orar é gerar. Repete de novo: orar é gerar. Agora, existe outra coisa além do orar. Existe uma outra coisa que ela é muito importante para que possamos trazer à existência aquilo que Deus tem, trazer à existência aquilo que Deus prometeu. Passa pelo ver. Passa pelo ver. Eu quero que você entenda nessa noite que ver é possuir. Tanto é que o tema da mensagem de hoje é esse: ver é possuir. Nós temos que orar por um avivamento, mas juntamente com essa oração, já que nós estamos concebendo a vontade de Deus, o Senhor permitirá que eu e você possamos ver aquilo que Ele tem para fazer. O ver, ele está atrelado à fé. Essa visão profética, esse entendimento daquilo que Deus tem, essa clareza, essa visão, ela precisa nos consumir. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu preciso que você me dê a sua atenção, para que a gente possa, degrau após degrau, deixar isso muito bem consolidado, amém? E para começar, Hebreus 11, versículo 1, definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, ou que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela é a certeza daquilo que você espera, que você viu espiritualmente. Tudo bem? Você não vê, a continuação do texto fala, você não vê fisicamente. Então Deus tem uma promessa para você, Deus tem um avivamento para essa igreja. Nós ainda não estamos vivendo a medida que Deus tem, mas nós já vemos. Vocês estão aqui?
A fé é isso. Você ainda não vive, mas você vê. E porque você vê, você crê. Porque você crê, você vê. E por causa disso você ora até que aconteça. Vocês estão aqui ou não, gente? Então a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, daquilo que nós cremos, daquilo que Deus falou conosco, daquilo que nós vimos espiritualmente. Hebreus 11:1, a continuação do texto aponta e traz exemplos sobre isso. Por exemplo, versículo 7, Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, está dizendo que ainda não aconteceu, tudo bem? Que não rolou, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Noé, gente, ele recebeu uma ordem de Deus que deveria construir uma arca, pois o juízo viria sobre o mundo. E por que Noé fez isso? Porque ele recebeu uma palavra. E à medida que ele recebia uma palavra, queridos, entende, essa arca, ela não é um negócio pequenininho, demorou anos e 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 anos, até que isso de fato ficasse pronto. No Mergulhando na Palavra, uma das nossas aulas tem uma aula, para que você entenda como é a arca. É no Mergulhando, José? Que qual curso que é? Cadê o Zé? Acho que o Zé... Panorama, no Panorama, para você entender, você vê aqueles desenhos de criança, você acha que está lá a girafinha com a cabeça para fora, não é isso, e lá você vai entender por quê, aí você faz o curso, você vai entender, é muito legal. Mas qual que é a questão? Noé recebeu a palavra, ele então viu, e à medida que ele trabalhava, ele construía a vontade de Deus. Então Noé, ele teve uma visão profética daquilo que ele deveria fazer, de quem ele deveria se tornar. Nós também, meus amados, precisamos ter essa visão, essa clareza de quem nós somos, ou do que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos não apenas orar para que Deus me escute, faça aquilo que Ele prometeu, mas nós temos que orar e falar: Deus, me ajuda a ver, me ajuda a ser consumido por isso. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você conheça, se você é um cristão de um certo tempo, ou conheça uma galera e tal, talvez você saiba de alguém que tem um chamado, mas fugiu do chamado. Quem conhece alguém que já fugiu do chamado? Agora vamos lá, por que essa pessoa fugiu do chamado? Tinha uma palavra, mas ela ainda não se viu. Ela ainda não viu, ela ainda não percebeu, ela não teve essa clareza no espírito de que era para ela aquilo. Então uma das coisas que Deus mais traz a nós é essa convicção interior, essa clareza no nosso espírito. As experiências que eu tive com Deus, no que diz respeito ao meu chamado, fizeram isso comigo, e uma delas foi de fato uma visão. Primeira vez que eu recebi uma palavra profética sobre o meu chamado, 2006, depois que a pessoa profetizou, antes do culto, eu estava sentado numa cadeira, instantes antes de começar a celebração, e eu estava ali orando com a cabeça encostada na cadeira da frente, e eu tive uma visão espiritual, eu me vi pregando no púlpito. Ali Deus marcou a minha história, e essa visão tem conduzido a minha vida já há 16 anos. Você precisa entender o que eu estou te falando. Provérbios 29:18 diz assim, gente: não havendo profecia, o povo se corrompe. O original hebraico da palavra profecia significa, dentre outras coisas, visão. O que o texto está falando a mim e a você? Se não há direção profética, se não há essa visão de onde iremos chegar, se não há essa clareza do nosso futuro em Deus, o povo se perderá, nós nos perderemos. Então você precisa ter uma visão profética do seu futuro, porque isso vai te ajudar a não apenas entender que Deus pode fazer, mas você vai ter a certeza de que Ele fará. São coisas diferentes. Você pode chegar e falar assim: eu creio que Deus pode me curar. Agora a pergunta é: você crê que Deus vai te curar? São coisas diferentes.
eu creio que Deus pode me usar, mas será que você tem a certeza que Ele vai te usar? São coisas totalmente diferentes. Então, quando nós temos essa clareza profética do nosso futuro, quando nós vemos isso nos consome, você não apenas acredita que Deus pode fazer, você sabe que Ele fará, você tem a certeza que Ele fará. Então a sua oração, meu irmão, ela vem recheada de fé. Então, meus amados, eu já tenho no meu espírito que Deus fará nessa igreja. Eu vejo os 10K, eu vejo a igreja crescendo, eu vejo vidas sendo transformadas. E você também precisa olhar para a sua vida e falar: cara, Deus, eu preciso ver o que o Senhor tem para mim, eu preciso ter essa clareza dentro de mim. A pergunta que eu te faço é: você tem visto? Você tem tido essa clareza profética? Você tem conseguido olhar para o teu futuro e falar assim: cara, eu sei que Deus tem isso para mim, na minha família, no meu negócio, na minha vida espiritual, no meu ministério? Você tem visto? Porque quando você vê, você compreende que aquilo é para você, e você fala: meu irmão, eu vou buscar isso, eu vou arregaçar as mangas, eu vou trabalhar, eu vou ver acontecendo, porque é o que Deus tem para mim. Eu vi, Ele falou comigo, Ele me deu uma palavra. Pedro andou sobre as águas, ele fez algo impossível, por quê? Porque ele tinha uma palavra. E não apenas isso, ele viu Jesus andando sobre as águas. E quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: mestre, se és tu, ordena que eu vá. O Senhor disse: vem. Ele falou: é para mim, eu vou viver isso, Ele tem isso para mim, Ele me deu uma visão, eu vi alguém fazendo isso, eu vou fazer. Então o que ele fez? Ele andou sobre as águas, ele viveu o impossível. Eu te pergunto: você tem visto? À medida que nós caminhamos com Deus, que oramos, Deus permite com que eu e você vejamos aquilo que Ele tem para o nosso futuro, e isso é parte fundamental no crer. Vocês estão aqui, gente? É parte fundamental no crer. Mateus 21, versículos 21 e 22 diz assim: ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Duas palavras aqui valem a pena ser ressaltadas, uma no versículo 21, que é a palavra fé, e outra no versículo 22, que é a palavra crendo. Fé, crendo, elas estão conectadas. Fé no original grego fala sobre convicção da verdade de algo. Então a fé é essa convicção, essa certeza. Crendo, no original grego, gente, fala sobre pensar que é verdade. Opa, pensar que é verdade, estar persuadido de, estar envolvido com isso, estar engajado nisso, ver. Sabe o que o Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite? Que Ele quer que essa fé, certeza esteja em nós, porque nós vemos. Você creu e você viu e você creu. A vontade de Deus, ela vai ser tão profunda, estabelecida dentro de você, que você vai passar a pensar sobre isso, você vai começar a desejar isso. Você já parou para avaliar por que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo? Porque é um processo, à medida que você é transformado pela oração, pela vida com Deus, pela leitura da palavra, você começa a entender o que a Bíblia diz, você começa a pensar como o Senhor, você começa a ver como Ele vê, os nossos olhos são transformados. Antes você não tinha misericórdia das pessoas, agora você consegue ter. Antes algo era ruim, ou melhor, antes o pecado era, tá nada, tá tudo tranquilo. Hoje você olha e fala: cara, tá tudo errado. Por quê? Porque Ele mudou a sua mente. Então o texto está dizendo: nós precisamos crer, e o crer fará com que eu e você possamos ver.
Se você crê de verdade que Deus vai fazer algo, você começa a se ver fazendo isso. Gente, tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Se você crê que Ele pode, você não vê. Se você crê que Ele fará, você já se vê. Eu me vejo sendo usado por Deus. Eu vejo Ele cumprindo o que Ele prometeu na minha empresa. Eu vejo Ele restaurando a minha família. Eu vejo. E essa fé que te leva consequentemente a ver, é a fé que produz resultados. O Senhor está dizendo, vamos voltar para o texto aqui, olha lá, em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé e não duvidarem, olha lá, não farão somente o que foi feito à figueira, a figueira secou, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e assim será feito, e tudo o que pedirem em oração, crendo, estando persuadido por isso, vocês receberão. Você está entendendo que Deus quer que a gente, a maneira que Ele espera que eu e você possamos crer? Gente, vocês estão entendendo ou está muito abstrato a coisa? Vocês estão entendendo? Você está entendendo? Dá um amém aí, aleluia. Não, um amém ou um aleluia, né? Eita, aleluia, glória. Eu recentemente eu passei por isso, eu estava numa briga interior em relação a algo que eu sabia que era de Deus. Então eu sabia, Deus tem isso para a minha vida, e só que eu estava naquela fé do Deus pode fazer, mas eu não estava na fé do Deus vai fazer. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Deus ajuda a minha fé, eu comecei a orar. Falei, Deus me ajuda a crer como o Senhor espera que eu creia. Deus começa a mudar a minha mente, eu quero ter a mente de Cristo em relação a essa questão. Eu quero ter o sentimento do Senhor em relação a isso. Eu quero olhar com os teus olhos. Deus me muda, me ajuda a crer. Sabe o que aconteceu, irmão? Deu uns 2 dias. Eu orando, deu uns 2 dias. Cara, parece que eu comecei a ver Deus fazendo. Entenda, eu não estou criando aqui uma doutrina que você tem que ver, ter uma visão. Entenda, estou falando de um aspecto profético. Você crê com tanta certeza que você já vê aquilo acontecendo. Vocês estão me entendendo, gente? Então Deus começou a mudar minha mente, Ele começou a trabalhar dentro de mim, eu falei, cara, Deus, obrigado, porque agora eu consigo crer de verdade. Entenda uma coisa, gente, sonhos e visões são uma linguagem espiritual, é muitas vezes a maneira que Deus fala conosco. Quando Ele tem algo para você, uma das maneiras dele imputar isso no teu interior, é fazendo com que você deseje isso. Ele começa a estabelecer a vontade dele no seu coração. Então quando eu recebi palavras proféticas sobre o meu chamado, eu comecei a desejar ser um pastor. Eu jamais imaginei ser um pastor, mas aquilo começou a ser gerado em mim, e essa visão que eu tive, que eu estava pregando, e pessoas que foram usadas para falar comigo, o que aconteceu? Começou a mudar o meu coração, e eu comecei a entender, puxa vida, Deus tem isso para mim. E eu comecei então a me ver pregando, comecei a desenhar isso como algo para a minha vida, e ali eu entendi, é a vontade de Deus. Vocês estão aqui, gente? Se você quer ver um avivamento na sua célula, na sua família, você tem que começar a crer, mas crer de tal forma que você vai começar a ver. Eu vejo meus amigos salvos, eu vejo minha família salva, eu vejo a minha empresa prosperando, eu vejo. Agora isso é fruto do quê? Da sua fé. Obviamente, gente, eu não estou dizendo aqui que o teu coração é o teu rei, ou só porque você sente algo, isso é a vontade de Deus. Tem muita coisa que a gente sente que não é a vontade de Deus. Eu sinto de atropelar aquele cara que me fechou, não é de Deus. Eu sinto de xingar aquela pessoa. Tá tudo bem, exemplos extremos, mas vamos lá, outra coisa. Eu sinto de fazer isso com a minha carreira. Você tem que orar, porque às vezes o que você está sentindo não está de acordo com a vontade de Deus. O que você tem que fazer? Buscar a Deus. O Senhor vai alinhar todas as coisas diante de você. Deus, estou sentindo isso, fala comigo, é a tua vontade? Se for a tua vontade, que isso permaneça, Senhor. Se não, arranca, me ajuda, fala comigo. E você olha na palavra. Deus nunca vai te dar uma direção que está contra a Bíblia. Tudo bem? Deus não vai te dar uma direção que está contra a Bíblia. Então, se está de acordo com a palavra, e você tem orado, tem sentido a testificação do Espírito, crê que é realmente de Deus, está vendo, vai, meu irmão, vai. Então, discernir da vontade de Deus,
Você precisa permitir que isso que Ele tem falado com você te consuma, porque é isso que vai te dar gás. Meus amados, quem aqui é líder sabe, nós temos muitos desafios no ministério. Hoje eu tenho 35 anos, comecei a liderar com 19 uma célula, estou aqui pastoreando essa igreja há 8 anos e alguma coisa. Desafios no ministério nós passamos. Agora, o que me mantém de pé? O que me mantém de pé? Meu amor a Deus, eu entender quem eu sou, meu amor por vocês e a visão que Deus me deu, aquilo que eu sei que Deus ainda precisa fazer. Então Deus nos dá direções proféticas, Ele nos dá uma visão, Ele nos dá imagens, Ele fala conosco, para que a gente possa incubar isso, para que a gente possa gerar isso por meio da oração. Então você crê naquilo que Deus falou, então você ora, você ora, você ora, e você gera, e você trabalha, e você faz a sua parte, até que aconteça. O que eu estou tentando te dizer? Começa a pedir para Deus revelar a você o que Ele tem. Começa a pedir para Deus tornar claro aquilo que Ele quer fazer. Começa a pedir para Deus, para aquilo que diz respeito ao teu chamado, o que Ele quer fazer no teu negócio, na tua família, na tua vida, que isso seja vivificado em você, que você possa perceber e ter essa clareza, possa enxergar isso, porque isso vai te dar o gás e a fé necessária para você chegar lá. Todos os avivalistas, eles eram consumidos pela visão que Deus tinha. Então eles oravam, você acha que eles oravam das 5 às 10 da manhã? Billy Graham, por exemplo, orava 5 horas por dia. Você acha que tinha dia que ele não queria orar, irmão? Irmão, 5 horas por dia. Sabe por quê? Porque ele via. Porque ele via as milhões de almas que Deus tinha. E ele via, então ele orava. Ele cria tanto que ele enxergava aquilo. Então ele orava, ele orava, ele orava, ele orava, ele orava, ele orava. Às vezes você perdeu o gás, porque você parou de ver. Você desanimou, você parou de se ver sendo usado por Deus, você parou de ver as promessas se cumprindo, você parou de acreditar que seus familiares vão ser salvos, você parou de acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele disse no seu negócio. Você parou de ver e Ele diz: volta a ver, volta a enxergar, volta a acreditar, volta a ter essa fé que vai te consumir. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Olha que interessante, Joel 2,28, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. O Senhor está dizendo que nos tempos do fim, Ele derramaria, ou nos últimos dias Ele derramaria do seu espírito, e isso faria com que os jovens tivessem visões, projetos, e os velhos voltassem a sonhar. Ele está dizendo: eu vou derramar do meu espírito, vocês serão capacitados, respaldados, eu vou ajudá-los, mas vocês também verão, e isso vai cooperar para que vocês tenham uma fé inabalável. Então escute o que eu vou te dizer: antes de você possuir, você precisa ver, e para você ver, você tem que ter fé. Deus está falando com alguém aqui ou não, gente? Vamos deixar isso mais claro com alguns exemplos bíblicos. Gênesis 3, do 1 ao 5. Aqui é um exemplo obviamente ruim, mas quero que você perceba a importância do ver. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher, Satanás aqui, né, obviamente: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente, Satanás, faz essa proposta. Aí a mulher, ela escuta. Sabe o que acontece? Sequência do texto, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e a comeu, e também deu ao seu marido, que ele comeu. Parênteses,
culpa foi da mulher, tá? Eu vou, fecha. É uma brincadeira. Enfim, mas vamos lá. Olha, é uma verdade, mas o homem também tinha que ter se posicionado ali, mas tudo bem, é conversa para outro momento. Mas olha que interessante. O texto diz que Satanás faz a proposta, ela então vê. O que ela vê? Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela não é um ver com os olhos, eu vi aquela parede, eu vi aquela cadeira, não. Ele desejou, ela viu. Então porque ela viu, porque ela projetou isso, ela falou, isso é bom demais, vai ser bom para dar entendimento, olha, deve ser uma delícia, então ela comeu. No original aqui, a palavra ver fala sobre considerar. Então ela considerou, ela cogitou aquilo, então ela comeu. Consegue perceber o que o ver, o que o considerar, o que isso faz comigo e com você? Um outro exemplo, o Senhor ele iria destruir Sodoma e Gomorra pelos seus graves pecados. Sabendo disso, Abraão começa a interceder pelos seus parentes que estavam lá. Então, antes dos anjos que foram para destruir a cidade, de fato, antes da cidade ser destruída, anjos vão lá atrás de Ló e seus familiares para tirá-los de lá. Só que, assim que eles saem de lá, Ló e seus familiares saem de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló comete um grande erro. Põe para mim Gênesis 19, 23 a 26. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela olhou e viu. Qual era a ordem do anjo? Se você voltar no texto, versículo 17, fala, fuja e não olhe para trás. Então por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela desobedeceu, mas também por quê? Porque esse ver é um ver tipo, meu Deus, que saudade daquela cidade. Ela desejou, ela projetou aquilo, ela queria aquilo. Então ela, obviamente a desobediência trouxe uma consequência. Sabe como que Deus convence Abrão, um idoso, que seria pai de multidões? Cara, imagina, ele é um idoso, ele e sua mulher, é impossível ter filhos, só que Deus fala que ele ia ter. Só que para isso Deus precisava gerar fé em Abrão. Sabe como que Deus gerou a fé nele? Gênesis 15, 5 e 6, aqui meu irmão, aqui é sinistro. Então o Senhor levou Abrão para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se você puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Aí o texto diz, então Abrão creu. E isso lhe foi atribuído por justiça. Abrão creu, sabe por quê? Porque ele viu. Deus falou para mim, você vai ser um pastor. Eu vi. Isso gerou em mim fé. Eu quero profetizar que Deus vai começar a te dar experiências. Você vai começar a ver o seu futuro, você vai começar a ver onde Deus vai te levar, você começará a ter sonhos proféticos, Deus vai começar a falar com você, isso vai gerar em você uma fé sobrenatural, assim como Abrão viu e creu, você verá e crerá. Isso foi tão poderoso, que essa visão foi tão poderosa que gerou uma fé em Abraão suficiente para que eles tivessem um filho na velhice. Então eles viram, creram e então possuíram. Ver é possuir. Você precisa, meu irmão, aprender a ver, não apenas acreditar que Deus pode fazer, mas que Ele fará. Então comece a orar a Deus, o que o Senhor tem para mim. Deus, fale comigo, eu quero ler as Escrituras, e eu não quero apenas ter como uma possibilidade de algo que Deus vai fazer, mas se o Senhor tem cura, eu vou orar para que eu seja curado. Se o Senhor tem dons, eu vou orar para que eu receba os dons. Eu vou olhar
como algo crendo que o Senhor fará. Deus trabalha com sonhos e visões, Ele imputa isso em nosso interior. O ver, ele é especial, Ele marca você. Vocês me dão mais um tempinho aqui? Então vamos lá. O Senhor, Ele obviamente sempre quis salvar a todos e alcançar todos os povos, não apenas os judeus. Por exemplo, alguns textos que afirmam isso. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então não era apenas para os judeus, como eles acreditavam lá atrás. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que crê, todo, qualquer um. Mateus 28,19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então a unidade da igreja, ela deveria ser feita entre judeus e gentios. Só que para isso, naquela época da igreja primitiva, enfim, Deus precisou deixar isso claro. Então Ele deu a Pedro uma visão. Deus precisou falar com Pedro. Pedro, a igreja não é algo reservado, o evangelho não é algo reservado para os judeus, também é para os gentios, até porque um centurião chamado Cornélio estava indo debaixo da direção do Senhor até Pedro, para que Pedro ensinasse, ministrasse, por aí vai. Aí olha o que aconteceu, Atos 10, 9 a 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, ao fim de orar. Então olha lá, Pedro subiu no terraço, meio-dia ali mais ou menos, ele foi orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, ou ele teve uma experiência espiritual ali. Olha que interessante. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Ele tem uma visão e ele vê alguns animais que, para aquela cultura, debaixo de direção de Deus, eles não poderiam comer. E naquela visão o Senhor diz: mata e coma. Ele falou: Deus, mas não tem como que eu vou comer, isso aqui é proibido eu comer. A tua lei, a lei diz que eu não posso comer. O que era aquilo? Era muito além de alimento. Ele estava falando de algo que antes era considerado impuro, aspas, ou não alcançável, que eram os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Eu e você, nós somos gentios. Enfim, então ele está dizendo: ei, a minha verdade, o evangelho é para esses homens, também é para todos. O que eu estou tentando te dizer? Deus precisava convencer Pedro. Sabe como ele fez? Deu a Pedro uma experiência espiritual. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez você está tendo dificuldade de crer. Se você abrir o seu coração e falar: Deus, me ajude a crer naquela que é a tua vontade, Deus vai te dar experiências, Ele vai falar com você, Ele vai imputar no seu interior, você verá. Você verá. Agora, além de ver, ou quando nós passamos a ver, o Senhor nos leva a mais uma etapa. É o próximo ponto, que é o quê? Tratar as coisas que ainda não existem como se elas existissem. Escute. Então Deus, Ele não quer que você apenas creia que Ele pode fazer. Se Ele tem uma palavra para você, se Ele falou que vai fazer algo na tua vida, você tem que crer com força. Então você tem que orar: Deus, ajuda a minha fé, Deus, abre os meus olhos para que eu veja, eu preciso ter essa convicção no meu espírito, eu quero ver, fala comigo, Deus. E essa visão de Deus vai gerar fé em você, vai te consumir. Só que quando nós passamos a ver dessa forma, o Senhor nos leva além, começa a pedir a mim e a você para que tratássemos as coisas que não existem como se elas já existissem. Então você vai olhar e vai falar: Deus, eu ainda não vejo o meu negócio dessa forma, mas o Senhor me disse que faria. Eu creio com tanta fé que eu já profetizo:
Deus, isso vai acontecer. Eu te agradeço porque o Senhor já liberou uma palavra. O Senhor é um Deus que fala e cria, então eu vou acreditar. Deus, eu já te agradeço. Deus, eu já te louvo por aquilo que o Senhor fará. Deus, cumpre as suas promessas. Então o seu coração começa a encher de alegria porque você crê que Deus vai fazer. E isso é gerar. Gente, já lá em Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Só que aí diz assim que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava ali, tipo, sobre as águas. Essa palavra pairar, no original hebraico, é a mesma palavra usada para chocar. Sabe quando a galinha fica lá nos ovos, chocando o ovo? Aquilo é um ovo, mas ela vai chocando, até que vire um pintinho ali, um bichinho bonitinho. Então ele está dizendo, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, ele estava ali gerando aquilo que iria acontecer, porque ele, como Deus que o é também, ele já via. Então porque ele via, ele então gerava, ele incubava aquilo. Deus quer que você passe a ver, e Ele quer que você passe a tratar as coisas como se elas já existissem, como se elas já fossem suas. Ela já é sua, só não chegou ainda na sua mão. Um filho que tem uma herança, ele já é dono daquele bem, ele só ainda não pode usufruir. Por quê? Porque não é chegado o tempo. Imagina uma criança que tem uma herança, uma criança de 10 anos, o pai tem uma herança, ela não pode possuir, então tem um tutor, tem um responsável legal por aquilo, porque ela não tem a maturidade ainda para usufruir, mexer com aquilo. Da mesma forma é comigo e contigo. Deus vai trabalhando no nosso caráter, Ele vai gerando em nós as suas verdades, Ele vai gerando fé, Ele nos leva a orar, nos leva a profetizar, nos leva a fazer a nossa parte, para que isso, sendo incubado, sendo gerado, um dia aconteça, e no tempo certo, você como filho que já tinha aquilo de antes, porque Deus prometeu, você possa viver a realidade daquilo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus me deu um chamado para ser um pastor. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu acreditei naquilo, eu já me via como um pastor. Então o que eu comecei a fazer? Ter as atitudes que um pastor tem. Comecei a estudar, comecei a me consagrar, porque eu já me via. Eu comecei a tratar aquelas coisas como se elas já existissem. Deus deu um negócio para você, sabe porque às vezes a coisa ainda não aconteceu? Primeiro, porque talvez você não viu ainda. Você sabe, Deus pode fazer, mas você não crê, você não tomou aquilo para você. E segunda coisa, porque talvez você não está tratando isso como se já fosse sua. Você não está se preparando, você não está estudando, você não está se dedicando, você não está desenvolvendo o teu negócio. Deus um dia vai me levar para as nações. Eu já vejo, Deus, eu profetizo, eu declaro, e eu vou fazer o quê? Vou estudar inglês. Você já trata como se aquilo acontecesse. Eu já vejo os 10K, a minha visão, ela me leva a ter atitudes de quem já está no futuro. Então eu atuo no presente como alguém que já vê o futuro, porque eu vi. Deus vai me usar. Comece a se posicionar, comece a agir como quem quer ser usado. Quer ver? Vamos lá, ó. O mesmo Deus que nos encoraja a ir e fazer discípulos, é o Deus que nos encoraja a orar em favor de todos os homens. Então Ele deu uma visão: vão e façam discípulos. A visão é fazer discípulos. Aí Ele diz: mas também ore por essas pessoas. Os discípulos serão feitos ainda. Tem gente que eu nem sei que ainda vai ser alcançada, mas será. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a orar por elas. Eu vou começar a orar para Deus abrir os olhos delas. Eu vou começar a pedir para Deus preparar momentos para eu evangelizar. Você já vai tratar o que vai ser no futuro como se acontecesse hoje. O mesmo Deus que distribui dons, e você fala: puxa, Deus vai me usar, Deus vai me dar dons. É a mesma Bíblia que diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Então você precisa
se você viu e creu que Deus vai fazer na sua vida, você já tem que agir como se Ele fosse te dar. Você precisa gerar através da oração. Você leu a Bíblia e falou, cara, Deus Ele tem isso para mim, então eu vou orar, eu vou me posicionar. Eu vi, então eu vou agir como se eu já tivesse isso à minha disposição. Romanos 4,17, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. E nós precisamos fazer as mesmas coisas, gente. Você tem que olhar e falar, eu tenho essa palavra, e eu estou vendo Deus, eu estou crendo de todo o coração, então eu vou profetizar. Deus envia os recursos, Deus envia as pessoas, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, eu trago a existência, eu chamo a existência. Meu irmão, Deus desejava e deseja trazer o seu reino aqui na terra. Não apenas um reino futuro, um reino messiânico, mas um reino de sobrenaturalidade, de vidas salvas. O reino de Deus é o desejo dele, o evangelho do reino, pessoas se convertendo, pessoas sendo alcançadas. Só que sabe o que o Senhor disse em Mateus 6? Ore para que o reino venha. Então peraí, Deus tem uma palavra, o que eu tenho que fazer? Me posicionar como se ela já estivesse à minha disposição. Eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou gerar, porque eu vi, eu gero, porque eu vi, eu acredito, porque eu vi, eu vou para cima. Estou terminando, gente, estou indo para o final. A continuação do texto mostra que Abraão fez isso. Olha o que diz Abraão 4, Abraão 4 não, né? Abraão 4 é duro. Romanos 4, Abraão 4, ô Jesus. Romanos 4, 18 a 21. Abraão, crendo ou esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Vamos entender aqui, parafrasear o que ele disse. Abraão estava dizendo mais ou menos o seguinte: eu sei a condição do meu corpo, eu sei que eu e minha esposa, nós somos um casal de idosos, mas ainda que não haja esperança, eu vou crer porque Deus falou, e como eu vi, porque Deus falou comigo, eu vou fortalecer a minha fé falando, dando glória a Deus, profetizando. Ele estava plenamente convicto, ele estava falando. O texto diz assim: Abraão olhava para o seu corpo e ele via que ele não tinha qualquer possibilidade de ser pai, mas ele estava plenamente convicto do quê? Da palavra de Deus. Então ele olhava para a promessa, ele acreditava naquilo que Deus falou, ele cria de verdade. Então, porque ele creu, ele dava glória a Deus, ele profetizava, ele acreditava, e ele trazia à existência aquilo que Deus disse. Se é para Jesus, tem que ser forte, aleluia. Irmão, você tem que profetizar o que você vai viver. Você tem que profetizar a palavra de Deus. Você tem que declarar. Você viverá daquilo que sua boca falar. Eu não estou falando que é uma espécie de mandinga gospel. Não, eu vou profetizar. Amanhã eu vou receber, vou mudar meu salário, vai ser 30 contos, 50 contos. Não estou falando disso, gente. Estou falando de você. Cara, Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma palavra. Ela é bíblica. Cara, eu vou profetizar, eu vou declarar isso, Senhor, no teu tempo, mas eu declaro que vai se cumprir. Eu verei isso acontecendo. Eu profetizo, isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio de verdade, eu não acredito que Deus pode fazer, eu creio que Ele vai fazer. Eu não fico na esfera do abstrato, mas eu vi, então eu declaro. Por isso que Tiago 3, 4 e 5 diz: observem igualmente, falando sobre a boca, Tiago diz: observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas,
Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Você tem que pegar o barco da sua vida, irmão, entender qual é a rota, qual é o destino que Deus tem para você, e você tem que começar a profetizar. Deus, eu vi, e não importa as possibilidades, não importa se o mar ele está complicado, eu viverei porque o Senhor falou. Eu me vi chegando naquele lugar, eu posso estar no meio de uma tempestade, mas lá no horizonte eu enxergo aquilo que Deus falou, então eu creio, de verdade, eu vi. A minha fé é uma fé onde eu estou persuadido eu estou envolvido por aquilo, é algo de Deus, então eu vou profetizar. Gente, isso é tão poderoso, essa questão de você profetizar e de você viver hoje como, se posicionar como quem já está vivendo, que o próprio Deus fez isso. Presta atenção, eu estou terminando, isso aqui é poderoso demais. Olha o que Deus fez com Abrão, gente, olha o que Deus fez com Abrão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Abrão ainda não tinha tido um filho. Ele falou: Abrão, estou fazendo uma aliança com você, você vai ser pai de muita gente, mesmo sendo um idoso. E aí ele diz assim, o seu nome não mais será Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. E ele continua aqui toda uma promessa. No versículo 5 ele diz, você não vai mais se chamar Abrão, mas vai se chamar Abraão. Gente, para nós, você vai dar um nome para o filho, você pensa um nome que é bonito. Nome bonito, que legal, nome bonitinho, estiloso, legal, descolado, e você dá um nome para o filho. Eles não davam um nome assim. O nome, ele era, além do significado que tinha por detrás, era como uma espécie de decreto sobre aquela pessoa, envolvia o destino dela, ou enfim, quem ela seria, quem ela era, tinha um significado o nome. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa, sabe o que? Pai de uma multidão. Deus chegou para Abrão e falou: Abrão, você é velho, cara, eu sei que seu corpo não tem condição nenhuma, mas faz o seguinte, estou mudando o teu nome hoje. Quando alguém perguntar como você se chama, você não vai mais dizer, eu sou o pai exaltado. Quando alguém te perguntar, como é seu nome, você vai falar, pai de uma multidão. Cara, queria ver você no lugar de Abraão. O Senhor, qual que é teu nome? Pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum. Você está entendendo o que Deus estava fazendo com Abrão? Abrão, você precisa ver, cara. Você tem que enxergar o que eu te falei. Isso tem que te possuir de tal forma que você vai, até o teu nome vai ser trocado. Tem gente que o cara é tão envolvido com o chamado pastoral, que quando alguém pergunta qual é seu nome, ele fala, meu nome é Pastor André. É uma brincadeira, tá, gente? Qual que é teu nome? Meu nome é André. Eu vou preencher um cadastro numa loja. Qual é teu nome? André. Eu não falo Pastor André. Mas tem gente que o cara, qual que é teu nome? Pastor André. O cara fala assim, por quê? Porque ele está tão envolvido. E é mais ou menos assim que tem que ser com você. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou fazer na sua vida. A minha aliança é tão poderosa contigo. O meu compromisso contigo, ele é tão genuíno que eu estou mudando o teu nome. Quando alguém te perguntar quem você é, você vai falar, eu sou pai de uma multidão. Porque Deus falou, Ele vai cumprir, Ele está me dando a visão, Ele está falando comigo o que Ele quer fazer, e eu me chamo pelo nome que o Senhor me deu. Você precisa entender isso. Deus quer que você veja, que você acredite, que a sua identidade seja impactada, seja moldada por isso. Falei que era o último, mas não, tem mais um. Pedro, na sua primeira carta, ele tenta trazer ali aos leitores um encorajamento e uma exortação à santidade. Aí olha o que ele diz, 1 Pedro 2,9: vocês porém são
Então imagina, ele está chegando para uma igreja que precisa de encorajamento. Não está falando para uma igreja perfeita, uma igreja que já é em sua totalidade, mas ele diz assim: vocês são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele estava dizendo: ei, eu quero que você entenda quem você é, eu quero que você compreenda quem Deus te fez ser. Você não tem apenas que acreditar que Deus pode fazer, você tem que crer de todo o coração que Ele fará. Então você precisa, meu irmão, para a gente ser prático e terminar a palavra, começar a pedir para Deus dar a você os pensamentos dEle em relação à sua vida. Peça para Ele abrir os seus olhos, para que você veja os projetos dEle. Peça para que Ele abra os seus olhos espirituais, para quando você ler a Bíblia, ela fazer sentido para você. E a partir do momento que fez sentido, que você viu, comece a orar por isso, comece a jejuar por isso, comece a aclamar por isso. Ganhe, conquiste em oração, faça uso das armas espirituais e comece, meu irmão, a tratar as coisas que não existem como se elas já existissem. Eu ainda não exerço o meu cargo, meu chamado pastoral, mas Deus já me vê como um, então eu vou me posicionar como tal. Eu vou me posicionar. Nós temos clamado, meu irmão, por um avivamento na nossa igreja. O avivamento, ele alcança a igreja, depois alcança lá fora. O que nós temos que começar a pedir? Deus, me dá clareza de quem eu sou no reino, me dá clareza daquilo que o Senhor espera de mim. Isso vai começar, meu irmão, a avivar o dom que há em ti. Paulo falou para Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Você então vai começar a clamar a Deus. Eu vi meus familiares salvos, eu me vi sendo usado, eu vi a minha célula crescendo, eu vi o meu ministério crescendo, eu me vi sendo usado lá no meu negócio, para que a minha empresa abençoe famílias e pessoas, elas venham a ti, através do meu negócio. Eu me vi evangelizando pessoas, enfim, que trabalham comigo. Eu vi, e você, porque viu, vai começar a orar, vai começar a clamar, vai começar a pedir, e você vai começar a se posicionar como quem quer ver ou já sabe que Deus vai fazer aquilo. Ver é possuir. Peça para Deus abrir os teus olhos, para que você não apenas saiba que Ele pode fazer, mas que você de fato creia que Ele fará, porque isso é vivo dentro de você. Feche seus olhos, cubra sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer duas orações. A primeira é por você que está visitando a igreja pela primeira vez, ou quem sabe você até veio outras vezes, mas ainda não teve um encontro genuíno com Deus. Talvez você esteja nos assistindo pela internet e você ouviu essa mensagem e surgiu no teu coração um desejo de conhecer Jesus, de caminhar com Jesus. Esse desejo, ele não é uma mera vontade, é o Espírito Santo batendo a porta do seu coração, pedindo para que você abra. O relacionamento com Deus, ele começa com o arrependimento e com a confissão. Se você, depois dessa palavra, entendeu que você, cara, precisa de Jesus, você entendeu: pastor, eu sei que eu sou pecador e Deus é santo, então eu preciso mudar, eu me arrependo nessa noite, eu quero render a minha história, a minha vida a Jesus Cristo. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu quero que você faça algo simples, mas com toda a fé que há no seu interior. Aí onde você está, quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço também, me guia nessa nova jornada. Eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo. Me permita ver e perceber aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Meu Deus, em resposta a essa declaração de fé, Senhor, eu libero aqui a Tua bênção, eu libero o Teu favor, declaro Tua graça sobre cada área da vida deles. A Tua bênção, o Teu favor, eu peço que eles tenham experiências poderosas contigo, que eles se sintam filhos, que eles se sintam amados, que o fardo da culpa e do pecado, Pai, caia por terra, e que o Senhor possa guiá-los a essa nova vida de intimidade contigo. Eu libero o Teu favor sobre eles e nos alegramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia.